E assim, para começar, eu preciso explicar para vocês que nós vamos arranhar o assunto. É um assunto extremamente denso, é um assunto que demoraria horas para nós nos aprofundarmos, entendermos de fato o que a Bíblia fala, entendermos algumas profecias. Porém, nós não temos esse tempo, nós temos 30, 40 minutos para conversarmos sobre esse tema. Porém, a Bíblia fala sobre os fins dos tempos. Em vários lugares, em vários textos, Deus usou a vida de vários profetas para falar. Então, eu vou dar alguns aspectos, eu vou arranhar alguns aspectos, e eu vou falar algo antes de qualquer coisa que eu acho que você deve ter como norte para estudar o fim dos tempos. Nós temos alguns cursos sobre escatologia, que é a doutrina do fim dos tempos. Eu posso recomendar para vocês. Tem cursos muito bons que eu recomendo, de pessoas que eu confio, que eu sei que são homens de Deus, que não são levados por besteira, porque tem muita besteira nesse assunto, tem muita coisa que os caras inventam e colocam lá e não faz sentido nenhum. Mas eu gostaria de falar uma frase para vocês que se aplica em escatologia, mas se aplica também em qualquer outro tipo de estudo bíblico. O que a Bíblia não diz com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Leve isso para a sua vida. É que hoje vai se encaixar em escatologia, mas isso serve para todas as outras áreas da sua vida. O que a Bíblia não é clara, não deixa explícito qual é a informação, não fale com certeza. Porque o que acontece é que muita gente, falando sobre o fim dos tempos, fala com certeza algo que a Bíblia não é clara. E fala, não, vai acontecer isso, isso, isso. E não é clara, a palavra de Deus não é clara acerca daquele assunto. E as pessoas trazem afirmações que nós não temos convicções. Porém, tudo o que nós vamos falar hoje são aspectos que a Bíblia nos deixa claro. E aí nós vamos estudar sobre eles, nós vamos ver como a nossa sociedade tem se comportado ao redor disso que vamos falar, e eu creio que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Amém? Amém. Bom, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 1. E o livro de Apocalipse, queridos, é um livro que trata dos fins dos tempos. Especificamente falando, João, um dos discípulos de Jesus, o discípulo mais novo de Jesus, ele caminhou com Jesus durante os 3 anos do seu ministério. Jesus é morto, ressuscita, vai aos céus. João fica aqui na terra, e João é o único dos discípulos que não é martirizado. Ninguém matou João. E aí, no final da sua vida, ele é exilado numa ilha. E nessa ilha, exilado pelo Império Romano, já durante algum tempo, ele recebe uma revelação do próprio Jesus Cristo. Jesus aparece para João e fala, João, o negócio é o seguinte, eu tenho algo para falar para você. E aí, é esse livro, o livro de Apocalipse, que vai nos trazer as maiores revelações acerca do fim dos tempos. Só para você entender, Apocalipse significa revelação, tá? É que no português a gente não traduziu a palavra. Por exemplo, no inglês é Revelation, Book of Revelation. Só que aqui eles quiseram deixar Apocalipse, que fica mais assustador, né? O pessoal tem medo dessa palavra, Apocalipse. Não, só significa revelação, ok? E aí, vamos ler o texto aqui que está logo no primeiro versículo. Revelação de Jesus Cristo, que lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Amém. Baixe suas cabeças aí, vamos orar rapidinho. Senhor Deus, nós queremos orar para o Senhor, Deus, que o Senhor possa nos conduzir nessa noite. Deus, um assunto tão delicado, tão polêmico, que as pessoas levam para tantos lados, Pai. E nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor nos ilumine nessa noite, Pai. Que nós possamos estudar a sua palavra, mas também que nós possamos buscar o que ela tem para abençoar as nossas vidas, para impactar as nossas vidas. Deus, a tua palavra estudada por si só não faz sentido. Nós lermos, estudarmos e para que ela seja um fim. Não, a sua palavra é o meio que o Senhor usa para transformar as nossas vidas, Pai. Então que em nome de Jesus hoje, que essa palavra possa nos transformar, Deus.
Essa é minha oração hoje, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então vamos lá. Existe um grande debate no meio cristão sobre a relevância do estudo escatológico. Se deve ser necessário ou não, se nós devemos estudar ou não. Existem duas linhas, dois grupos extremistas nessa briga. Um grupo é a galera do eu não sou dessa terra. É a galera do, olha, já que a eternidade é o momento que nós estaremos com Deus e lá que nós vamos viver, então, na minha vida aqui na terra, eu vou abdicar tudo. Eu não vou me preocupar com trabalho, com estudo, com onde eu vou morar, o que eu vou fazer, porque na verdade eu pertenço ao céu. Então existe esse grupo de pessoas, esses radicais, que eles não estão nem aí para essa terra. E aí existe o outro grupo, que é o grupo que não quer falar sobre o fim dos tempos. Não, nós devemos nos concentrar aqui nessa terra, na nossa missão nessa terra, o que nós devemos fazer aqui, e nós não devemos estudar as profecias. Existe um grupo teológico cristão que acredita que nós não devemos nos aprofundar nas profecias, que isso não nos cabe fazer isso. Só que, queridos, isso é uma ignorância. Sabe por quê? 1/3 da Bíblia é profecia. Para que Deus ia permitir que 1/3 da sua palavra fossem profecias se a gente não fosse entender algo com elas? E grande parte das profecias bíblicas já se cumpriram, grande parte. Profecias que não faziam sentido para a época, já se cumpriram. E aí, quando Deus nos dá a revelação acerca dos últimos tempos, muitas delas ainda vão se cumprir, e sobre algumas delas nós vamos falar aqui. Ao estudarmos sobre os últimos dias, Deus, Ele quer gerar algo em nossos corações, e a Bíblia a todo momento vai querer fazer isso. Deus, Ele quer gerar urgência aos nossos corações. Sempre que você estudar sobre os últimos dias, nós vamos ver que a Bíblia quer gerar urgência, quer gerar um sentimento de que Jesus está voltando. Isso em toda a Bíblia. Quando os discípulos falavam sobre o arrebatamento, eles estavam preparados, como se Jesus fosse voltar amanhã. E os pais da igreja, lá nos séculos passados, eles estudavam a Bíblia, eles entendiam que Jesus poderia voltar amanhã. E assim foi com o passar dos anos. Aí você pode me falar hoje, Rafael, mas se a galera toda criou maior expectativa e Jesus não voltou, eu vou ficar criando? E se ele voltar amanhã? E te pegou de surpresa. Então, crie expectativa. Deus, Ele quer nos dar um sentimento de urgência. Jesus está para voltar. Esse é o sentimento que a Bíblia nos dá. E aí no final lá do capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 19, Jesus, Ele aparece a João e Ele fala isso para João: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão no futuro. E aí, no livro de Apocalipse, nós vamos ver que o capítulo 1 são as coisas que João viu, no capítulo 2 e 3 são as coisas que aconteciam naquela época. Jesus dá uma revelação ali para João para pregar para as igrejas da época. E a partir do capítulo 4 até o final do livro, revelações sobre coisas que acontecerão no futuro. E é assim que o livro de Apocalipse se baseia, tá? E aí, eu gostaria de conversar algumas coisas com vocês. Como a nossa cultura tem colaborado para a volta de Jesus? Você já parou para pensar isso em algum momento? Como as coisas que fazemos, o que vivemos, a sociedade em que estamos inseridos, como cada um desses aspectos tem colaborado para a volta de Jesus? Porque você pode não perceber, você pode não identificar, mas estão colaborando. Você pode saber disso ou não, você pode reparar ou não, mas tem colaborado para a volta de Cristo. E as profecias que foram dadas aqui, tanto no tempo do livro de Apocalipse, quanto no livro de Daniel, Daniel fala muitas profecias acerca do fim dos tempos. Todas essas profecias, elas eram impossíveis de se cumprir naquele tempo. Socialmente falando, culturalmente falando, geograficamente falando, tecnologicamente falando, nenhuma daquelas profecias eram plausíveis para aquele tempo. Eles não conseguiam talvez entender como que aquilo aconteceria, como era capaz de um evento tornar-se real naquele contexto em que eles viviam. Porém, os tempos mudaram.
houve avanços tecnológicos, houve mudanças de sociedade, reinados que cresceram, que perderam, reinados que vieram, guerras, enfim. Todas essas coisas que aconteceram tornaram o mundo do jeito como ele é hoje. E hoje faz sentido. E agora eu gostaria de falar com vocês, só antes de falar os pontos, eu gostaria de dar uma dica para vocês. Todas as vezes que você perceber algo que é apocalíptico, que é, meu Deus, isso aqui é o cumprimento da palavra de Deus, não ache que tudo é teoria da conspiração, tá? Porque existe um grupo de cristãos que tudo, absolutamente tudo, se torna teoria da conspiração. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um autor compõe uma música, e aquela música, a letra daquela música faz sentido, colabora com a vinda do anticristo, por exemplo, e com o reinado mundial que um dia vai acontecer. Aí o que você interpreta, e o que muitas pessoas interpretam, eu já interpretei também. Nossa, existe uma galera que está ali arquitetando a vinda do anticristo. E é assim, é uma rodinha lá, a cúpula do anticristo. E aí eles se reúnem todos os dias, o que nós vamos fazer hoje para vir o anticristo? Rafael, isso pode estar acontecendo? Sim. Pode estar. Eu ou você temos provas? Não. Se você tiver provas, meu amigo, eu quero conversar com você, porque você vai ter que me contar as suas provas aí. Nós não temos certeza absoluta disso. Mas entenda, querido, Jesus Cristo falou que o espírito do anticristo já estaria sobre o mundo. Então, naturalmente, as coisas que vão sendo feitas, as músicas que vão sendo escritas, as séries, os filmes, a cultura, como a cultura tem se formado, naturalmente, ela caminha em direção ao anticristo. Porque é isso, o espírito do anticristo já rege esse mundo, já tem levado o mundo a essa direção. Então, não caia em todas as teorias da conspiração que existe por aí, tá? Eu quero elucidar um pouquinho vocês, senão vocês vão virar paranoico. Vai sair um clipe novo da Shakira, você vai ficar lá, meu Deus, cadê o anticristo aqui na Shakira? E ela está lá no Waka Waka e você está lá perturbado, achando que é o anticristo. Pode ser que sim, pode ser, mas pode ser que não, e você está perturbado aí. Então, isso tudo que eu tenho falado é só para te gerar calma, tá? Às vezes a pessoa pode fazer sim algo que é muito, muito importante para a vinda do anticristo, mas é só o espírito que tem regido esse mundo. Tá? É isso que eu quero tranquilizar vocês, tá? O gabinete do anticristo, às vezes, não existe. Ou sim, sei lá. Mas é especulativo. Então, não vamos cair na área da especulação. É essa ideia que eu quero colocar na cabeça de vocês antes. Porque aí, senão fica um bando de crente paranoico, que acredita em qualquer coisa, que vê um vídeo na internet e fica louco. Olha só, o anticristo chegou. Tá bom, gente? Dei muitas broncas. Aí agora eu vou falar de muita especulação. Mentira, não vou não. E aí eu gostaria de falar para vocês 4 coisas que vão acontecer, que a Bíblia nos afirma, nos garante, que a Bíblia nos mostra em vários textos que vão acontecer, e como a nossa sociedade tem colaborado para isso. Nos tempos lá que a Bíblia foram escritas, não fazia sentido. Hoje faz sentido. Hoje é real. Tá para acontecer, na verdade. Por exemplo, um primeiro ponto que eu vou falar aqui com vocês, um governo mundial. Aí você vai falar, nossa, Rafael, mas como assim um governo mundial? Será que a gente vai ter uma central mundial? Não existirão mais países, não existirão mais fronteiras, bandeiras? Eu não sei, eu não consigo afirmar, tá, queridos? Aí é a área da especulação. Eu já vi muito teólogo falando, não vão existir mais, a bandeira vai ser vai ser a bandeira da ONU, e aí tal, vai ser assim, assim. Queridos, eu não sei. A Bíblia não nos dá essa convicção. A Bíblia nos dá uma convicção que existirá um regimento mundial e existirá também um líder mundial. Ele vai ser o ditador do mundo? Não sei, mas ele vai ser uma referência para todo mundo. Ele vai ser um líder, as pessoas vão segui-lo, as pessoas vão acreditar nele. E isso é uma profecia da Bíblia. Isso está escrito na palavra de Deus, isso nós podemos afirmar. E aí eu vou ler um texto aqui um pouquinho extenso, mas eu gostaria que vocês viessem comigo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 2. Diz assim:
Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o Senhor já tivesse chegado. E vamos parar por aqui. Queridos, aqui Paulo está falando exatamente a coisa que eu falei. Calma, vocês estão alarmados por qualquer coisa, qualquer informação, tudo é à volta de Jesus, relaxa um pouco, não é assim. Isso é o que Paulo está falando, gente. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, na volta de Jesus, Paulo está falando, a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele é Deus. Não se lembram do que, quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem que o que está detendo para que Ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, queridos, só para nós entendermos, o ministério da iniquidade, aquilo que rege o mundo, aquilo que vai um dia controlar o mundo, já está em ação, já está trabalhando. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, e com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Queridos, um homem se levantará nesse mundo, e esse homem levantará a injustiça, a maldade, a inverdade, e as pessoas, elas serão convencidas que esse homem trará o caminho certo. E as pessoas vão ser regidas por isso. E aí, existem vários outros textos que nos explicam como será esse período. Um período de aproximadamente 7 anos, revelado lá em Daniel, para explicar as profecias das 70 semanas, leva tempo, então eu não vou gastar tempo com isso, mas depois estude. Jesus anuncia sobre uma grande tribulação, e é de fato o período do reinado desse homem, do reinado, da liderança, não sei como vai ser. E aí, durante esse período de 7 anos, ele vai governar sobre o mundo, e virá uma grande paz sobre o mundo, porque esse grande líder vai unir o mundo, em prol de um propósito. O mundo vai estar carente, o mundo vai estar necessitado, o mundo vai ter debilidades aonde eles precisam ter um objetivo em comum, ok? E aí, Rafael, o que da nossa cultura atual tem colaborado para esse governo mundial, por exemplo? O que nós vivemos, o que fazemos, tem colaborado para isso? Gente, para acontecer um governo mundial no mundo, precisa existir na sociedade uma relativização e um enfraquecimento de verdades absolutas. Isso é algo que precisa acontecer. As coisas precisam se tornar relativas. As coisas precisam enfraquecer. Absolutos que foram trazidos de gerações em gerações precisam se tornar frágeis. Parece que eu estou filosofando aqui, né? Mas calma, vai fazer sentido. Eu vou dar um exemplo para vocês muito simples, que quem é do Twitter vai entender o que eu estou falando. Uma pessoa, qualquer pessoa, pode acordar numa manhã, não sei, pode ser uma pessoa pública, e ela vai falar, olha, eu vou fazer um pronunciamento para toda a nação. A pessoa vai lá, todos os repórteres estão ali. Pessoal, eu estou aqui para pronunciar A. Isso mesmo que vocês ouviram, a letra A. Tá bom? É isso. Esse é o meu pronunciamento. Boa noite, até amanhã. E aí a pessoa sai. Aí você vai lá para o Twitter. Aí tá lá no Twitter, mano, vocês viram que o cara pronunciou? Ele pronunciou A. Nossa, é verdade, ele pronunciou A, que legal, tal. Aí vem o outro, não, mas por que ele pronunciou A? Por que ele não pronunciou E? Poxa, o E é tão importante também, tem a causa do E.
O E é legal. E o cara só vai lá e fala A. Ele não está pensando no E, não? E aí, eu acho que o A que ele falou, na verdade, não é A. Eu acho que ele, dependendo da experiência dele, o A pode ser um I. Aí vem o outro lá embaixo, gente, mas vocês só estão pensando em vogais. E a classe oprimida das consoantes? Ah, vocês estão em todas as palavras. Vocês estão lá, toda palavrinha tem vocês. Queria estar na Ucrânia, onde não tem uma vogal. Sklovski. Não tem uma vogal. E aí a discussão vai embora. Vai embora. E o cara só falou A. Isso acontece ou não, gente? Sim ou não? Sobre qualquer coisa. O cara está lá de camiseta preta. Gente, eu vim aqui falar, minha camiseta é preta. Mas por que preta? Gente, eu vim aqui falar que eu uso óculos. Mas por que óculos? Ah, então você usa óculos. Então você é o da visão. Então você é o que vê todas as coisas. O que você tem contra quem não usa óculos? Ou o contrário. É assim. Hoje a sociedade é assim. Hoje a sociedade está disposta a questionar verdades. E eu não estou falando, gente, sobre coisas relativas, sobre percepções, sobre fatos, sobre coisas que cada um percebe de uma forma. Não, eu estou falando sobre fatos. Existem fatos, existem verdades absolutas. E a sociedade hoje grita de que não existem. Não existem verdades absolutas. Vocês estão conseguindo me seguir aqui, me acompanhar? Está fazendo sentido? E aí hoje as verdades são relativizadas. É isso que aconteceu. Hoje você chegar e falar, olha, isso aqui é uma verdade, e você falar aquela verdade, as pessoas vão bombardear você com diversas percepções. Ah não, mas você não conhece a minha história e a minha dor. E aí vai, E aí vai, e fala, e lamenta, e chora, e fala da dor, mas não tem nada a ver com a história que a pessoa falou. Ela só estava falando de um fato. Mas aí nós vamos, e aí fica rodando essas ladainhas por aí. E, gente, isso tem acontecido na nossa sociedade. E aí, essa relativização cria um enfraquecimento de, por exemplo, pilares da nossa sociedade. Quer que eu vou falar alguns para vocês? A família é um pilar da sociedade, que hoje, eu não preciso explicar aqui, está enfraquecida. O modelo família é todos os dias questionado. Ah, mas por que família? Ah, você tem pai, então. Quase está virando errado ter pai, hoje em dia. É sério, não estou brincando. Parece absurdo. Outras instituições têm sido fragilizadas, têm sido enfraquecidas, pelo debate, pela desconstrução, por tudo isso que tem acontecido. E aí, o maior enfraquecimento que ocorreu dos últimos anos foi a figura e a imagem de Deus. Acima de qualquer outra coisa. Deus hoje é uma imagem enfraquecida pela sociedade. Essa semana eu estava ouvindo uma entrevista. E aí uma pessoa lá falando, eu não vou falar quem é a pessoa, não vem ao caso. E ela estava falando, o entrevistador perguntou para essa pessoa, mas para você, o que é Deus? E faz tempo que eu não ouvi uma besteira tão grande. A pessoa falou assim, a palavra Deus tem eus. E eu sou eu. E o eu pode ser qualquer coisa. Pode ser o meu eu em Deus. E aí eu fiquei, mano do céu, o que essa pessoa está falando? Onde ela vai chegar? E aí, queridos, tem pessoas por aí que falam, não, você é o centro do coração de Deus. Aí você fala, ué? E coisas tão relacionadas como se Deus fosse se conformar a quem é você. Tipo, você é uma pessoa aí, cheia de problema, cheia de ansiedade, cheia de medo, cheia de depressão, maldosa, que só quer pecar. E tudo isso aí que você é, eu sou também. Gente, o ser humano é podre. O ser humano tende ao pecado todos os dias, tende à maldade todos os dias. E as pessoas querem colocar Deus dentro dessa nossa natureza. E não tirar um pouco da nossa natureza e querer a natureza de Deus. Parece que os papéis se inverteram. Parece que o eu se tornou mais importante do que a figura de Deus. E na verdade Deus tem que se adequar ao eu. É isso que as pessoas querem.
É assim que elas têm interpretado Deus. E querido, eu preciso te falar uma verdade absoluta. Deus é imutável. Deus não se adapta a você. Deus não muda por você. Ele é. E mesmo que isso cause sofrimento a Deus, porque Deus ver você sofrer causa a Ele sofrimento. Deus não fica feliz com a sua dor, com as coisas que você passa, com os pecados que você comete. Isso não alegra o coração de Deus. Deus, Ele sofre. A Bíblia fala que o Espírito Santo, Ele tem ciúmes de nós. E Ele fica triste ao nos ver pecando, ao nos ver blasfemando contra Ele. Ele fica triste. Porém, Ele não muda. A natureza dele é imutável. Amém? Entenda isso. Deus. Não. Ele é. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Não questionamos quem é Deus. Ele é. Nós aprendemos a revelação de quem Ele é. Nós interpretamos o que a Bíblia fala, o que Ele é. E nós vamos dia a dia conhecendo Ele cada vez mais. Porém, Ele não muda. Tá bom? Verdades absolutas. E aí, na futura revelação do anticristo, na sociedade do anticristo que vem chegando, nós tiramos os absolutos de Deus, nós tiramos os absolutos de religião, nós tiramos as práticas de fé das pessoas, e aí tudo se torna muito relativo, tudo se torna muito instável. Quero um exemplo muito claro para vocês. Quem aqui assistiu o filme Eternos? Levante a sua mão, por favor. Vixe, muita gente não assistiu, que alegria. O pessoal está desatualizado aí, hein, galera? Mas só se falar, quem não assistiu? Quase todo mundo. Então, eu vou dar um spoiler do filme, que ninguém mandou não assistir. Ninguém mandou. Zoeira, eu vou só dar um panorama assim lá por cima, tá? Mas vai ter um spoilerzinho no meio. Só um spoilerzinho. Nesse filme... lá no mundo da Marvel e tal. E, gente, eu amo Marvel, tá? Eu assisto todos os filmes. Eu vou na pré-estreia de todos os filmes. Esses dias eu estava indo com o Mesa assistir o Homem-Aranha. E aí o Mesa tinha uma reunião não, uma confraternização, né, Mesa? E aí o pessoal, você vai na confraternização? Eu tinha também uma. Aí eu falei, não vou na confraternização. E ele também, não. Por quê? Porque eu vou assistir o Homem-Aranha. Aí a pessoa, você não vai comer churrasco porque você vai assistir o Homem-Aranha? Eu falei, Oxi, Homem-Aranha? Você é louco, muito mais importante comer churrasco. Enfim, eu gosto, eu assisto, eu acompanho, assisti todos os filmes da Marvel, as séries, tudo, estou zerado. Mas, olha só o conceito que o filme nos traz. No mundo lá da Marvel existem os divinos, que foram os seres que criaram os mundos da Marvel, tá? No mundo lá. Os seres divinos são os seres que estão acima de todos lá, no universo daquilo lá. E aí, cada ser divino, eles mandam para a Terra os Eternos. Os Eternos são responsáveis de fazer com que a raça humana cresça, evolua, se desenvolva e tal. Os Eternos, né? E aí chega um ponto do filme, eu vou tentar não dar spoiler, tá? Chega um ponto do filme que cria-se uma situação de conflito entre obedecer o divino e entre ajudar a raça humana, vamos dizer assim. Porque a raça humana se apresenta no filme como belo, como lindo, como, nossa, olha só como os seres humanos são, o ser humano é maravilhoso, olha, ele faz o bem, ele aprende, ele erra, nas suas fragilidades existe a beleza do ser humano. É isso que o filme passa. E aí, em algum momento, fica quase que impossível você obedecer os seres lá divinos. E aí, indiretamente, sabe o que o filme quer falar? Quer falar que assim, olha, a sua experiência, na verdade, é mais importante do que aquilo que você acredita, do que a fé que um dia você teve. Porque é a sua experiência, é a experiência que você teve nessa terra, as pessoas que você conheceu, os relacionamentos que você teve. Isso é mais importante, isso é divino, isso é Deus. É isso, essa é a mensagem que o filme passa. E se você que assistiu esse filme não tinha visto essa mensagem, eu não quero te frustrar, tá? Mas é isso. É tirar Deus, é tirar o divino, é tirar a pessoa lá do filme que é fiel ao divino, é vista como um maluco.
Ah lá, ele, que é o radical, que quer obedecer, o Deus, que quer fazer não sei o quê. Claro que lá no contexto do filme, o divino vai pedir um negócio absurdo, óbvio. Mas eu estou falando sobre o princípio que é colocado. E aí a sociedade hoje faz exatamente isso. A sociedade hoje fala, vocês são intolerantes. Vocês, olha só, vocês são muito, muito abusivos. Para que ter essa fé toda? Para que ser tão radical? Para que obedecer tanto em tudo? E aí você fala, nossa, Rafael, então quer dizer que o crente tem que ser intolerante mesmo? Não, lógico que não. Leia Jesus, leia sobre amor, sobre graça, sobre perdão, sobre como se deve tratar as pessoas. Assim, o cristianismo é a coisa mais amorosa que existe nesse mundo. O cristianismo não mata o mais pior pecador, não o condena. Jesus Cristo pegou uma mulher lá, pega em adultério e falou, quem tiver pecado, atira a primeira pedra. Que nós não temos essa autoridade, porque nós também pecamos. É isso que Jesus Cristo nos mostra, é isso que o cristianismo nos mostra. Porém, também o cristianismo enxerga certas coisas como pecado. E cada indivíduo cristão luta contra o seu próprio pecado. Tá, confesso que tem muita gente que fica botando o dedo no pecado do outro e acusando o outro, e enfim, tem. Eu não vou falar que a igreja é perfeita. A igreja de Cristo é, mas os pastores da sociedade às vezes não. Mas, entenda, existe um grande enfraquecimento na visão de religião, de Deus. E isso é necessário para a vinda do anticristo. E aí, isso, para aquele tempo lá da Bíblia, era impossível. Era impossível existir esse enfraquecimento tão grande. E aí, as religiões têm sido fragmentadas hoje. Por exemplo, a Kátia tem uma amiga que ela é do Islã. Ela cresceu no Islã, tal, a família dela lá, acho que Líbano, sei lá. E aí o pai dela era extremamente radical. Ela, mais ou menos. Tem Ramadã? Não precisa jejuar tanto. Ia para a casa da Kátia para comer marmita no meio do Ramadã. Não precisa ser tão radical, tão extremista. Como serão os filhos dela? Bem menos radicais, bem menos extremistas. Porque hoje em dia todo mundo tem celular, hoje em dia você está na globalização, você assiste série, você vê filme, você não está tão radical assim. E aí, tudo isso enfraquece os sistemas que o mundo tem. Isso é de propósito, gente. Isso é um sistema que o anticristo está já colaborando para isso. E aí, outros fatores que colaboram para um reino mundial. A globalização. A globalização colabora. Porque hoje a informação acontece aqui e acontece em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Colaboram para isso. O avanço tecnológico colabora. Antes a tecnologia duplicava a cada 100 anos. Hoje duplica quase que por ano. Daqui a pouco vai duplicar por dia. Daqui a pouco vai duplicar por hora. O conhecimento, a tecnologia avança de uma maneira desenfreada. Eu estava lendo essa semana uma matéria do Elon Musk sobre as preocupações acerca da inteligência artificial. Ele fala, gente, se a gente construir um negócio desse, a gente vai ser dominado pelas máquinas. Eu estava conversando essa semana com o Silas sobre a série lá do Dilema das Redes. Você assiste aquilo lá, você fica, eu sou uma marionete de um algoritmo. O algoritmo fala o que eu gosto. Antes era o algoritmo apresentava algo que eu gosto. Hoje não. Hoje o algoritmo fala, olha, você vai querer comprar isso. E ele mostra para você e você começa a ficar com vontade de comprar aquilo, porque o algoritmo te induziu. É bizarro. E aí eu gostaria de passar um clipe para vocês. Um clipezinho. Vocês conseguem colocar aí para mim? É uma música antiga. Talvez vocês já ouviram, já choraram com ela. Ela é bonitinha. Mas lê a letra. Às vezes você nunca leu a letra. Às vezes você não entende muito de inglês, que nem eu não entendia. E a primeira vez que eu ouvi essa música, eu chorei. Acho que tá bom aí. O que essa música está falando? Sobre um governo mundial. Assim, meio claro. Acho que o John Lennon era o sacerdote do anticristo? Não sei. Acho que não. Mas, gente, essa música
é reverenciada no mundo inteiro. No mundo inteiro. As pessoas cantam essa música, nossa, momento de celebração, reúne as pessoas, tá lá todo mundo junto, tal. Faz sentido isso aqui. Para quem não crê em Deus, para quem não acredita em Deus, isso aqui é algo bom. Não é visto como, oh meu Deus, o anticristo que está chegando. Não, nossa, faz sentido. A gente precisa ter um mundo sem bandeira, sem países, um mundo que não precisa de religião. Religião só traz briga. Ai, para que religião? Eu posso ficar aqui convencendo vocês que o governo mundial é bom. Talvez vocês vão sair daqui convencidos. Sociologicamente falando, é algo bom, se você parar para pensar. Mas não é algo bom, porque na verdade é o engano que o anticristo vai fazer sobre o mundo. Vai enganar a sociedade. Esse é um primeiro fato que eu gostaria de falar para vocês. E para você perceber o quanto o mundo já está preparado para isso. A tecnologia, a globalização, a informação, tudo isso já está preparado para um governo mundial. Daqui a pouco cai a Coreia do Norte lá, que já vai cair. Gente, tem hora. Não tem como segurar um país daquele, todo mundo fechado. Não tem como, daqui a pouco cai. Quando cair, querido, fica com medo, que aí Jesus Cristo vai estar pertinho. Bom, vou falar sobre outra profecia. De coisas que aconteceriam nos nossos tempos, no fim dos tempos, na verdade. Vão acontecer daqui a pouco. Sobre as duas testemunhas. No período da tribulação, nesses 7 anos que eu falei para vocês, vão vir sobre a terra 2 testemunhas, que vão causar enorme desconforto para a sociedade da época. Porque o mundo vai estar vivendo uma coisa incrível. Todo mundo unido, o mundo unido, a mentalidade de todo mundo, indo para o mesmo lugar, todo mundo feliz, celebrando. Legal, é isso aí, galera. Do nada vai aparecer 2 velhos, lá em Jerusalém, começando a falar uns absurdos para a sociedade da época. Uns absurdos. E aí todo mundo vai se revoltar contra esses 2 homens. E aí eu vou falar o texto aqui para vocês. Apocalipse 11. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas. E elas profetizarão durante 1270 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. Assim, é assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm o poder para fechar os céus de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm o poder de transformar água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o meu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres. Meu Deus, eu estou difícil com cadáveres hoje. E não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois estes 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus e ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu e lhe disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto e os sobreviventes ficaram atemorizados e deram glórias ao Deus do céu. Então, queridos, lá no meio desses 7 anos aí, Apocalipse, coisa doida, grande tribulação, vão surgir esses 2 homens, e eles vão começar a profetizar contra as nações. Eles vão começar a atormentar as pessoas. Imagine só, esse sistema mundial deu certo, está todo mundo unido, está legal. E aí surgem 2 caras que começam a incomodar as pessoas.
começam a falar umas coisas desconfortáveis. Começam lá a falar da palavra de Deus, falar do pecado das pessoas, falar que, você que está fazendo tal coisa, você está errado, não sei o quê. Como que as pessoas vão ficar diante disso? Vão ficar incomodadas. E aí a Bíblia fala que quando eles forem mortos, todo mundo vai ver esses homens mortos. Querido, isso aqui foi escrito há milhares de anos atrás. Como que todo mundo vai ver esses homens mortos? Não faz sentido para a época. Nossa, eu imagino João escrevendo isso, falando, mas todo mundo vai ver o cara morto, povos e línguas. Vai ter que vir caravanas do mundo inteiro, e aí vai demorar para o pessoal chegar aqui, aí quando um pessoal for embora, outro vai vir. Bom, e é 3 dias só que eles vão ficar mortos. Então o pessoal vai ter que ser rápido. E aí hoje, nós estamos num contexto de sociedade que se alguém morre lá do outro lado do mundo, você sabe agora. Não é verdade? E você sabe em tempo real. E você vê imagem, e você vê vídeo, e você vê foto. Vai ser totalmente plausível para os nossos dias atuais que 2 homens sejam mortos em Jerusalém e que a gente veja aqui no mesmo instante. Na verdade, o mundo vai criar expectativa quando isso for acontecer, porque esses caras são incômodos, e aí eles vão falar, gente, os caras lá vão ser mortos, finalmente, aí o povo vai celebrar, vai estar todo mundo assistindo, a galera reunida, vai lá, mata os caras. Aê, matou os velho doido, que ficava profetizando, que ficava nos incomodando, e todo mundo vai celebrar. A Bíblia fala que eles vão dar presentes uns para os outros. Alegria, finalmente o cara morreu, é isso aí, me dá um presente aqui, dá um presente aí, é isso aí, finalmente, aquele cara intolerante, aquele cara reacionário, aquele cara que só pensava o mal, aquele cara que desdenhava das pessoas, que não via o amor, que não amava ninguém, que era indelicado. Nossa, esses caras vão ser cancelados. Será que a sociedade não está pronta para isso? Na verdade está. Está muito pronta. Isso vai acontecer. O Twitter vai estar bombando quando esses caras morrerem. Bombando. Finalmente os caras morreram, vai ter meme, vai ter foto. Vai ter meme dos caras cuspindo fogo. E aí eles vão ressuscitar e todos os povos vão ver. Gente, isso faz sentido. O avanço tecnológico proporciona isso hoje. Quer outro exemplo? Vai existir uma marca nas pessoas, no corpo das pessoas. Apocalipse 13, a partir do versículo 16. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca e o nome da besta ou o número, ou do seu número. Apocalipse 13, a partir do versículo 16. Então quer dizer que existe uma marca, imagine isso lá nos tempos que isso foi escrito, que a pessoa vai comprar, vai vender, uma marca na mão. Eu imagino a pessoa pensando numa marca tipo de ferro, assim, sabe? Tipo marca de cavalo. Para a época, talvez eles pensaram isso. Vai ter uma marca lá, um J, sei lá, um C, um R de Roma, vai ter um R aqui. E aí eu posso comprar, porque eu tenho um R de Roma. Só que aí, hoje, a sociedade avançou, a tecnologia avançou. Coloca para mim no telão, por favor. Olha lá. Como funcionam, isso na BBC, tá, gente? Não estou vendo em site qualquer, não. Os microchips implantados sobre a pele, que permitem pagar sem dinheiro ou cartão. Que maravilha! Vai ver. A pequena protuberância no dorso da mão de Dave Williams tem o tamanho de um grão de arroz. E fica entre o polegar e o indicador. É quase imperceptível. Mas quando ele usa para abrir a porta de sua casa, vira o centro das atenções. Imagina que legal. Você abrir a porta da sua casa, bibi. Muito legal. Este engenheiro de software britânico tem um microchip implantado na mão com um circuito eletrônico que funciona com tecnologia sem fio. Tem uma péssima memória, diz ele à BBC. Por isso decidi implantar esse pequeno dispositivo que permite que ele não entre em pânico se esquecer as chaves de casa. É o mesmo chip que está virando tendência na Suécia e em outros países ocidentais como Alemanha, Austrália e Nova Zelândia, onde há várias iniciativas para promover essa tecnologia futurista. Essa matéria é de 2018. 2018. Gente, a tecnologia para isso acontecer está pronta. Está pronta. É só acontecer. Na verdade, existem algumas coisas que faltam. Por exemplo, para facilitar esse tipo de tecnologia, a internet precisa estar presente em todos os lugares do mundo.
Você viu que esses dias o Elon Musk já está planejando alguns satélites para colocar na atmosfera que vai dar internet de graça para o mundo inteiro? Eu vou ficar feliz, confesso. 4G bombando na praia, no sítio. Sítio é uma tragédia, né? Não dá para postar uma fotinho. Mas você vai estar lá no sítio, internet. Você vai estar lá na roça, internet. Você vai estar lá no sertão do Piauí, internet. Está aí. Para a época, gente, não fazia sentido. Hoje, com a nossa tecnologia, faz sentido que nesse sistema, todas as informações da pessoa vão estar lá. Imagine só, para você que é muito rico, você bota um chipzinho no seu filho, se alguém sequestrar ele, eu sei onde ele está. Mano, faz sentido, é bom, é algo bom. Você pode estar olhando para minha cara, não, Rafael, não é. Gente, eu tenho que pensar com a cabeça da galera do fim dos tempos. É bom. E aí, uma última coisa que eu gostaria de falar com vocês, de fatos, porque eu estou demorando já, é o arrebatamento da igreja. Existem 3 teorias acerca do arrebatamento da igreja, e eu não vou me delongar nem me aprofundar em nenhuma delas. Existem os pré-tribulacionistas, que acreditam que Jesus vai voltar, vai arrebatar a sua igreja, e depois vão acontecer esses 7 anos, que o anticristo vai reinar, e que vão ter esses problemas, pragas, não sei o quê. Existem os tribulacionistas, que acreditam que vai ser no meio. Então, 3 anos e meio de paz, bum, Jesus Cristo volta, leva a gente. E aí, o bicho pega na terra. E existem pessoas que acreditam que, os pós-tribulacionistas acreditam que é no final da grande tribulação. Então vai acontecer tudo de ruim que tem para acontecer, a gente vai estar aqui, vai viver tudo isso aqui, e no final Jesus Cristo vai ter a sua graça, a sua misericórdia sobre nós e vai nos arrebatar. Gente, eu preciso ser muito sincero, existem bons argumentos bíblicos para os 3. Para os 3. Eu estou sendo sincero, tá? Por mais que por fé, Senhor, eu seja pré. Aleluia, né? Dá glória aí, irmão. Senhor, leva nós antes, Senhor. Por favor. Eu não quero ver isso aqui não, gente. Uma vez eu estava conversando com isso com uma pessoa, e a pessoa, eu queria muito ver o anticristo, não sei o quê. Deus me livre. Aí a pessoa, não, podia ter uma TVzinha lá, quando a gente estiver no céu e tal, e a gente assistindo. Aí eu falei, nem TV eu quero ver. Pelo amor de Deus. Mas, queridos, a gente só vai descobrir quando acontecer, tá? Eu tenho uns pontos de segurança. Tipo, Jesus voltou? Deixa eu ligar para minha mãe. Ô mãe, tá aí? Jesus não voltou não. Você tem uns pontos de segurança aí, querido? Se eu fosse você, colocava alguns. Nossa, quando criança, teve um dia que eu acordei, eu tenho um sono, eu tinha na verdade mais, hoje eu tenho um pouquinho menos, mas quando eu era criança eu tinha um sono muito pesado. E aí teve um dia que eu acordei, eu morava numa casa de 3 andares, uma casa muito grande. Acordei lá no meu quarto, que ficava no andar de cima, aí eu desci para o andar de meio, ninguém. E eu era uma criança, você não deixa uma criança em casa, né, sozinha. Aí eu comecei, mãe, e aí naquela semana, o que eu tinha assistido? Deixados para trás. Aí comecei, mãe, nada, silêncio. Mãe. Aí o mãe vai criando choro. Mãe. Aí eu desço lá embaixo, ninguém. Abro a porta do fundo, ninguém. Vou para a sala, vou para outra sala, vou para não sei o quê. Mano, eu comecei a ficar desesperado. Aí eu falei, Jesus, não acredito que você me deixou, mano, não acredito. E o carro estava na garagem. E eu falei, mano, o carro está na garagem, Jesus me deixou, eu fiquei... Não sei. Mano, comecei a chorar. Aí chorei, aí me acalmei, aí fiquei de boa assim. Aí daqui a pouco chega minha mãe que estava tipo, no mercadinho e meu pai tinha ido trabalhar sem o carro. Foi isso. Eu falei, ufa. Isso já aconteceu várias vezes. Eu não vou me expor tanto aqui, tá bom essa. Mas, queridos, isso vai acontecer. Mateus 24, a partir do 40, diz assim: 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Gente,
Está escrito na Bíblia, isso vai acontecer. De repente, do dia para a noite, puf, uma galera vai sumir. Aí você fala, Rafael, mas como que a sociedade está se preparando para isso? Mano, isso é absurdo. Bota o vídeo para mim, por favor. Ó a boca, Nick Fury. Ia falar um palavrão. Pode cortar. Duas coisas para falar sobre essa cena. A primeira, por que ele ligou para a Capitã Marvel só agora? Já invadiram o mundo, já destruíram metade do planeta 2 vezes, e agora ele ligou para ela. Não faz sentido. A menina é mais poderosa que todos os Vingadores juntos, estava lá de boa, no cosmos, e é agora que ele liga para ela. Não faz sentido, gente. Enfim, mas, gente, isso aqui é uma cena apocalíptica. Mano, é bizarro. A Marvel, esse filme aqui, foi tipo um dos filmes mais assistidos da história do cinema. Esse é o Vingadores Guerra Infinita, é o primeiro filme da saga ali, Infinito. Tava no cinema, chorando essa hora, desesperado. Aí nessa cena, eu lembro que eu estava no cinema, fui na pré-estreia, como sempre vou na pré-estreia. E aí eu tava lá, e aí tipo, beleza, os heróis somem, né, na hora que o Thanos dá o estalo. Aí tem os trailers, e essa cena é no final de tudo. E aí quando começou a acontecer, eu tava, mano, isso aí é o que vai acontecer no mundo. E a mente das pessoas estão sendo preparadas para isso. É bizarro, eu sei que é bizarro. Mas é de verdade, é um sistema que já está acontecendo no mundo, já está implantando a ideia no coração das pessoas. Aí você pode virar para mim e falar, Rafael, então a Marvel é do capeta, porque essa é a reação do crente. Mostrou um negócio desse, a Marvel é do capeta. Querido, talvez não, calma, eu vou continuar assistindo, tá? Se não quiser assistir, amém, sua consciência. Mas isso prepara o coração das pessoas para algo que vai acontecer, que é inevitável. Bom, 2 pontos para eu encerrar, para eu não deixar vocês só com medo aqui. Ai, meu Deus, olha só como as coisas estão acontecendo. 2 pontos importantes, que eu quero que vocês guardem com tudo isso que eu falei. Como eu falei, a gente está arranhando o assunto. Não tem como eu falar sobre todos os fatos que acontecem, sobre os 7 selos, sobre a besta, sobre não sei o quê. Querido, isso leva muito tempo, é algo delicado, é algo que tem que ser estudado com calma. Então, nós não temos esse tempo aqui. Eu estou até pensando, não falei nada para os meninos, mas eu estou pensando em fazer uma série de podcasts só sobre escatologia. Muito boa, para a gente conversar com calma, trazer teólogos que possam nos ajudar. Nós temos pessoas boas que nós conhecemos, que têm um grande domínio sobre o assunto. O que eu fiz aqui foi assim, uma leve pincelada no assunto, de coisas que a Bíblia nos fala. Mas eu gostaria de ressaltar 2 pontos aqui. Primeiro ponto, queridos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mateus 24, no texto escatológico que Jesus fala, a partir do versículo 42, diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Queridos, Jesus está voltando. Isso é um fato. A Bíblia nos afirma isso de várias formas. E parece que nós temos fé suficiente para crer que Deus nos abençoa, para crer que Deus é o nosso Salvador. Nós temos fé suficiente para crer que Deus cura o nosso câncer. Mas parece que a fé de que Jesus está voltando ficou para trás. Parece que a ênfase das pessoas, dentre todas as coisas que o Evangelho nos proporciona,
É o resto do evangelho, é todas as outras verdades. Não, Jesus é meu abençoador. Não, Jesus é minha provisão. Não, Jesus Cristo vai me abençoar, eu vou conseguir aquilo, tal. É Jesus, tô com você, estamos juntos. E aí você se diz crer na Bíblia, mas você só crê em uma parte da Bíblia. Porque a sua vida diz isso. Porque de fato você não crê que Jesus está voltando. Queridos, Ele está voltando. Ele está voltando. Prepare-se. O que esse texto aqui está querendo nos dizer é que você precisa estar preparado. Quando, Rafael? Eu não sei. A todo tempo. De repente você pode estar caminhando aqui e o pessoal desaparecer. De repente, antes de eu terminar esse sermão aqui, puf. Quem vai, quem fica? Eu não sei. Eu vou. Ah, como você garante que você vai? Queridos, a Bíblia fala que a salvação é um ato de fé. Eu sei que eu sou salvo. Por que você sabe, Rafael? Não sei, mas eu sei que eu sei. Mas qual é a prova? Eu não tenho prova, eu sei. Eu tive um encontro com a salvação de Jesus e eu não tenho dúvidas dela. Aí você pode chegar para mim hoje e falar, Rafael, mas eu tenho incertezas acerca da salvação. Meu irmão, a salvação, ela é um presente de Deus quando você tem um encontro com Ele. E é um presente que Deus te dá, baseado no quanto você se entrega a Ele. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você confessou que Ele é seu Senhor e Salvador, você é salvo. Você fala, Rafael, mas eu tenho uns pecadinhos aí que está rolando. Tá, como é seu pecadinho? Você vive no pecado e não está nem aí? Ou você peca, se arrepende, tenta melhorar, está vivendo uma construção, cai, levanta? Porque eu estou assim. Eu peco às vezes, me arrependo, oro, choro, peço perdão, Deus me ajuda, tal, Deus me levanta. E assim é a vida. Ou você só, é graça, é amor, Jesus me perdoa. A Bíblia fala em vários textos sobre estar preparado, sobre as 10 virgens loucas que não estavam preparadas para a vinda do Senhor e as 10 virgens sãs que estavam preparadas, que tinham óleo, que estavam prontas. Querido, esteja pronto. Esteja pronto. Nós precisamos pensar nisso todos os dias. Jesus está voltando. E ainda ligado ao primeiro ponto que eu falei, que Jesus está voltando, um segundo ponto que eu gostaria de falar para vocês, os dois estão interligados. Você foi feito para a eternidade e não para essa terra. Você foi criado para a eternidade e não para essa terra. Filipenses 3,19 diz assim, o destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança, a nossa expectativa está nos céus. Eu não pertenço a essa terra. Outro texto lá em 1 Coríntios 15 diz assim, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Em outras versões da Bíblia fala os mais miseráveis. Porque não é para essa terra que você foi criado. Entenda isso, meu irmão. Imagine só a eternidade como uma gigantesca corda. Uma gigantesca corda. E aí você pega essa corda e você dá voltas com essa corda por todo o mundo. Milhões de voltas. Essa é a eternidade. E querido, a sua vida na terra é esse barbante. Vocês receberam um barbantezinho lá na entrada? É esse barbante. A sua vida, os seus 80 anos de vida, alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, estão concentrados nesse barbantinho aqui. Aqui nesse barbantinho estão lá todos os seus medos, ansiedades, depressões, crises, meu trabalho, meu namoro, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer, meu ministério, todas as minhas crises, meu choro, e esse barbante aqui. E a gente se descabela por causa desse barbante aqui. Gente, isso aqui
é pequeno e frágil comparado à eternidade. Isso aqui é insignificante comparado à eternidade. Isso aqui não é nada comparado à eternidade. E não pode ser, querido, que você vai viver uma vida de dúvida nessa terra, porque a sua dúvida é muito pequena comparado ao Deus a quem nós servimos. Porque os seus medos são muito pequenos comparado ao Deus a quem nós servimos. A sua ansiedade, a sua depressão, as suas crises, aquilo que você quer construir, o seu trabalho, é muito pequeno comparado ao Deus que criou os céus e terra, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Querido, entenda isso, nós não fomos criados para esse espacinho aqui. Não fomos. Isso aqui é passageiro, isso aqui é transitório, isso aqui já vai acabar, isso aqui tem hora marcada para acabar, isso aqui já está acabando. Meu irmão, não gaste, não invista tudo que você espera nisso aqui. Não gaste tudo nisso aqui, querido. Sabe por quê? Porque já acaba. Porque já acaba. Sabe, e às vezes eu imagino Deus vendo nós com todas as nossas futilidades, com todas as nossas preocupações que são tão insignificantes, com toda a nossa insignificância, preocupadinha porque Deus, eu tenho um boleto para pagar. Essa semana eu conversei com a Kátia, eu estava preocupado com os negócios, aí fui orar. Aí eu estava estudando para o dia de hoje. Aí eu falei, Deus, isso é tão pequeno. Isso é tão pequeno. É sério que isso vai tirar minha paz? É sério que isso vai me deixar inseguro comparado a quem é o Senhor? É sério que isso vai me deixar com dúvidas de quem é o Senhor? É sério que isso vai me fazer questionar de quem é o Senhor? Não, o Senhor é maior. A minha eternidade com o Senhor é maior do que isso aqui. Os dias que eu vou passar na sua presença, reinando com o Senhor, é maior do que isso aqui. Meu irmão, vou te dar uma bronca agora. Para de ser fútil. Para de viver a sua vida pautada numa rede social. Para de viver a sua vida pautada em agradar pessoas que um dia estão te amando e amanhã vão te odiar por absolutamente nada. Esses dias eu cheguei pra Kátia e falei, amor, tal pessoa me tratou mó bem hoje. Ela, o que você fez? Nada. E me tratou mal o outro dia aí, o que você fez? Também nada, não fiz nada, nem bem nem mal. A pessoa só escolheu me tratar bem, depois me tratar mal, sei lá. Querido, e aí você tá lá, mas me trataram mal, mas não sei o quê, e chorando e se lamentando. Querido, nós somos feitos para algo eterno. Se você soubesse que sábado que vem Jesus Cristo vai voltar, como seria a sua semana? Seria igual a semana que vai começar agora, ou seria diferente? Se você soubesse, tivesse certeza, sábado que vem Jesus Cristo vai voltar, como seria a sua segunda-feira? Será que ela seria só mais um dia que você ia acordar emborrado, ia lá escovar o dente, ia para a faculdade, vamos lá ouvir o professor, estamos de férias, ia para o trabalho, ia trabalhar como mais um dia? Ou você estaria desesperado em fazer as pessoas à sua volta crerem no Senhor Jesus? Ou você entregaria toda a sua vida a Jesus e essa seria a sua semana mais apaixonada por Ele? Querido, viva para a eternidade. Viva na expectativa de que o Rei dos Reis está a caminho. Viva na expectativa de que nós vamos viver um reinado eterno. Viva na expectativa que os melhores dias das nossas vidas estão à frente. Que nós iremos para um lugar onde não há choro, não há dor. Aonde Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Aonde Ele reinará e nós estaremos junto com Ele. E não haveremos receio do que virá, do que irá acontecer. Porque no mundo nós teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, você também pode vencer. Então, em nome de Jesus, viva para a eternidade.